Rádio Cultura Brasil, o nosso jeito de ouvir música. Somos Cultura. Você está ouvindo Galeria, com Fabiana Ferraz. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Galeria um artista que durante décadas esteve no centro de alguns dos momentos mais importantes da música brasileira. Pupilo está comigo hoje. É desses artistas que constroem o som por dentro. Foi a pulsação da nação zumbi quando o Mangue Beat reinventou a música do país. Produziu discos que reposicionaram vozes como Gal, Erasmo, Nando Reis, Otto, Céu, entre vários outros nomes para as novas gerações. Assinou trilhas que ajudaram a definir o som de uma época no cinema pernambucano, 4 prêmios no Grammy Latino, uma carreira que atravessa o tempo. E agora ele lança o seu primeiro álbum autoral. No álbum Pupilo, gravado em Los Angeles, ele reúne um time que inclui o produtor musical Mário Caldato Júnior, Rodrigo Amarante, Amaro Freitas, Céu, Carminho, Adrian Young, entre outros nomes, para criar um disco instrumental que atravessa gêneros, territórios, paisagens sonoras, do forró ao jazz, do hip hop ao pífano nordestino, um trabalho que a crítica já chama de cinematográfico. Seja bem-vindo, Pupilo. Eu estou muito feliz de receber você. Muito Opa, mesmo. Obrigado, Fabi. Muito feliz com esse espaço. Uma alegria estar aqui. É o terceiro pernambucano que eu recebo aqui na sequência. Vocês estão dominando aqui. Bruna Limonda esteve comigo recentemente. O Fit também, que aliás você tá produzindo o Fit, né? Sim, estou dirigindo o show que ele está fazendo em homenagem a Ney Matogrosso. Sim. São talentos, né? Talentos. E, aliás, eu conheci a Bruna, eu não conhecia a Bruna, eu conheci recentemente, eu conheci a Bruna no seu projeto, Forró no Asfalto. Ela participou, né? Eu não fiz, Ela deu uma canja com a gente no final. A gente tem isso, né? Essa turma que chega aqui em São Paulo, a gente sempre se acolhe e Recife sempre mostra que está se repaginando, está sempre em movimento e independente assim, do estilo que cada um tem. Sim. Eu acho que o ambiente do lugar ajuda nisso, né? Na hora dos artistas escolherem seus caminhos, e isso vai mostrando a diversidade do lugar também. E você está falando de Recife, que para mim, assim, Recife sempre foi um lugar muito especial, mas agora Recife ganhou um destaque global, né? Por causa do filme O Agente Secreto. Como é que você se sentiu com isso, assim, com esse destaque todo, com essa história, né? Como eles retrataram Recife? Totalmente representado, são signos da nossa vivência ali na cidade. Kleber usa isso de uma maneira genial, porque à medida que você vai vendo aquelas imagens, aqueles lugares onde eu passei durante a minha infância, aqueles cinemas que não existem mais e que eu frequentava com a minha família, ao mesmo tempo poderia ser em qualquer lugar. E eu lembro de Chico Science falando isso quando a gente voltou de uma turnê, conversando com amigos, que ele comentava, cara, à medida que a gente vai viajando e vai para fora de Recife, a gente percebe que as outras, conhecendo as outras cidades, Recife é uma cidade como outra qualquer do mundo. As coisas acontecem, tem seus problemas e eu sinto que o cinema de Kleber vai amadurecendo essa visão do lugar que a gente vive, sabe? Agora é um berço de gente muito talentosa, né? É um local que sai muito, é um celeiro, né? Celeiro de gente muito potente, muito talentosa, né, Pupilo? Você é um deles. E você cresceu em Recife numa época em que o maracatu
ainda soava nas ruas, imagino eu, né, como parte do cotidiano, mas não como ainda um patrimônio cultural, né, a ser preservado. O que que você ouvia quando você era criança? O que que desses sons você acha que nunca saiu de dentro de você? Olha, eu fui uma criança, assim, eu tive sorte e privilégio de poder vivenciar a nossa cultura popular do litoral ao interior. Então, seja na época do carnaval, no litoral, São João, de viajar pelo interior e conhecer todas as nossas brincadeiras, né? Então, isso vai moldando a nossa identidade. E, Sim. no final das contas, é, se a gente parte desse fio condutor aí, tem muitos caminhos para a gente percorrer, né? Sem dúvida. Agora, quando foi a primeira vez que você se sentou atrás de uma bateria? A bateria foi seu primeiro instrumento? Foi meu primeiro instrumento, eu nunca fiz nada da minha vida, é uma loucura isso. Eu nunca trabalhei com nada assim, e foi realmente um encontro que me ajudou desde cedo a traçar um caminho e sempre que eu passava nos lugares que tinha música ao vivo, eu ficava fascinado pela Pela bateria, bateria. Isso desde pequeno, desde isso. pequenininho. Não sou de uma família que tem tradição na música, mas são pessoas que amam a música, então sempre fui cercado pela música, pelo som das rádios de Recife, Tá. dos alto-falantes do centro da cidade. Então isso tem a ver com o disco, inclusive. Esse apanhado de memória, um inconsciente pessoal, assim, dessa trajetória como pessoa, Sim, basicamente, sim, não só como sim. músico, sabe? Sim, que te construiu também, né? Isso. Agora, eu fico imaginando, Recife tinha uma cena musical muito específica, né, nos anos 80, início dos 90, antes do Mangue Beat explodir. Que bandas, lugares, pessoas, né, formaram a sua cabeça antes do Chico Science aparecer na sua vida? Ah, Alceu, sem dúvida nenhuma. O pessoal do De Grude, Ave Sangria, uma banda importantíssima, Sim. né, na cena que a gente chama de psicodelia nordestina. Meu querido amigo Lula Cortes, que tem um disco, tem vários discos incríveis, mas tem um disco clássico que é o Paê Biru, junto com Zé Ramalho. Então tem toda a banda de pífanos de Caruaru. Enfim, tem muita gente, né, sem falar de Luiz Gonzaga, tem muita história ali que a gente, quando vai crescendo, a gente vai vivenciando naturalmente, sabe? É Sim. algo que tá ali no dia a dia da gente. E isso é muito bacana, né? Uma coisa que você precisa se esforçar tanto para acessar. Agora, você está fazendo história já há bastante tempo na música brasileira, né? Eu acho que o primeiro momento aí dessa história foi com o Chico Science, que marcou profundamente, né? Você sabia que você estava entrando lá atrás em algo diferente, né? Ou assim, você já tinha noção dessa dimensão histórica que ficou muito clara depois? De certa forma, sim, eu falo isso sem nenhuma pretensão, porque eu era fã, né? Conhecia os meninos, estive em vários shows da banda quando eu era ainda embrião e eu sou mais novo da turma. Então eu sempre estava acompanhando essa movimentação e quando saiu da Lama ao Caos, aquilo para mim realmente foi marcante. Eu falei, bom, agora a gente tem uma cena que está se formando e isso abriu portas para vários outros artistas da nossa geração. E quando eu recebi o convite, eu falei, caramba, eu encontrei minha turma. Rolou uma paixão imediata assim, porque eram pessoas que estavam ali tentando construir uma identidade, fazer a cidade voltar a pulsar com autoestima e não tinha lugar para tocar, então era um esforço enorme para conseguir fazer shows. Eu lembro que tinha uma pessoa chamada Lourdes, que foi marcante, ela tinha uma sala de dança, onde dava cursos de dança, e ela abriu esse espaço para as bandas de Recife começarem a se apresentar, e Olha todo que mundo se legal isso. apresentou Sim, ali. Então, sim. foi uma movimentação assim que realmente foi além da música, mas no que se refere à música, foi um momento ali onde todo mundo percebeu que precisava se juntar e fazer a coisa acontecer do jeito que dava. E acabou rolando o Mangue Beat. E que explosão que foi isso, né? Pois é. Que loucura. Até porque, assim, a cultura popular, esse momento que a gente vivia lá, a cultura popular estava meio que no ostracismo, a gente não via muito Dona Lia de Itamaracá, Mestre Salustiano, os maracatus estavam silenciados e
com o Mangue Beat a gente pôde retomar isso e trazer eles para perto e reverenciar, não só se apropriar de uma maneira positiva daquela história, né, mas ajudar a divulgar e trazer eles para perto também. Sim. Bom, você passou aí algumas décadas construindo o som, né, das pessoas, né, da nação, você ajudou. O que mudou? E outros artistas, né, também, né, como eu citei no início, o que mudou dentro de você agora para que chegasse a hora de você fazer o seu álbum autoral? O que te moveu? Olha, basicamente, eu achei que chegou o momento de eu assumir um certo protagonismo na minha música. Como eu fiz parte de banda a vida inteira, então não foi fácil eu, quando saí da Nação Zumbi, buscar algo onde eu tivesse esse protagonismo. Quando você tem uma banda, você tem o suporte em todos os aspectos, musicais, artísticos, pessoais. Então a gente sempre se apoiava nisso, um no outro, né? Para ter esse suporte e a gente conseguir desbravar. Não é fácil uma banda do Nordeste chegar aqui no Sudeste e ganhar espaço e tudo. Então essa movimentação coletiva é muito importante para todo mundo. E a Nação, você foi com a Nação até 2018, né? Que foi quando você sai e também já entra na produção enfim, não sei qual é a ordem do quê, mas A Pele do Futuro saiu em 2018 também. Também eu estava fazendo o disco de Nando Reis em homenagem a Roberto Carlos. Nando, inclusive, foi o primeiro artista que soube e aí me chamou. Então isso também foi um apoio enorme, assim, porque eu saí da banda sem nenhum projeto em vista. Tá. Apenas com a intenção de focar em outras frentes mesmo, sabe? De me manter ainda atualizado e vivo dentro da cena musical, buscando outros ares também, sabe? E Nando foi fundamental nisso. A minha parceria com o Marcos Preto também, que aí começou a gente a produzir trabalhos de Gal, de Erasmo. Então foi um processo assim que eu fui vivenciando e ainda não tinha essa segurança para assumir esse protagonismo. Eu lancei um álbum de trilhas de novela, que aí era Sonorado o nome. Eu acho tão curioso você falar isso. Pois não tinha é. essa segurança. Pois é. Como porque não? Imagina aquela segurança que você tem com a sua banda, com seus amigos, né? Onde você está ali se formando como pessoa também, como artista. O coletivo é forte, Aquele né? coletivo foi fundamental na minha vida, na minha formação, em todos os aspectos. E aí quando você se vê sozinho, por mais que tenham colaboradores ali, mas tanto que eu pensei em vários nomes para esse disco e o Céu me ajudou a realmente assumir. Não vai colocar título nenhum, cara. O título é Pupilo. Aceita. Pô, vai aí, se toca. É isso aí, Céu. E o instrumental, né, Pupilo? Por que a escolha pelo instrumental? Eu tenho uma relação muito forte de admiração, de amor por Naná Vasconcelos, que é uma das minhas maiores referências. E Naná me falava muito do álbum Milagre dos Peixes, de Milton Nascimento, um álbum de 73, que quase na sua totalidade foi censurado, as letras foram censuradas. Se não me engano, tem apenas 2 letras. E Naná falava muito desse álbum, eu não encontrava, não tinha no YouTube, não tinha em lugar nenhum, eu tinha que procurar nos sebos. E quando eu encontrei, eu entendi o que ele falava, porque Milton bancou o lançamento do disco sem as letras, e é um disco só com vocalizes. Tá. Então ali aparece um Naná maravilhoso, exuberante, além de Milton com sua genialidade, mas é um disco que deu destaque por conta disso à percussão e a voz a serviço de melodias sem letra. Então eu me influenciei um pouco nisso. Tem algumas vozes no meu disco, mas que se juntam a essa parte instrumental. Certo. E tanto que são cantores e tal, mas não vai ter letra? Não, eu queria que sua voz fosse mais um instrumento nessas camadas sonoras.
Então vamos ouvir. Ó, eu escolhi para a gente abrir aqui a conversa Pifando, que eu acho que, né, Recife, Pífando. Enfim, eu quero que você fale um pouco também sobre a música, que é uma parceria sua com o Alberto Continentino. E Alexandre Rodrigues, um talento da nova geração, que toca pífano. Toca o pífano. Um músico extraordinário, um multi-instrumentista. Recife também tem dado para a gente esses presentes, né? Amaro Freitas, Henrique Albino, e Alexandre é um desses talentos que eu tive o prazer de conhecer e convidar para participar também. Então, vamos ouvir. Pifando hoje, Pupilo aqui comigo, lançando o álbum Pupilo. Pifando, ouvimos música do Pupilo, uma parceria dele com Alberto Continentino e Alexandre Rodrigues, registro do primeiro álbum autoral do Pupilo. Hoje ele está aqui comigo, ao vivo, presencialmente no Galeria. Aliás, eu vou chamar você também, se quiser participar da conversa, fazer pergunta. O nosso zap está aberto, é o 11 97373 7229. Lembrando também aos nossos ouvintes que estão ouvindo a gente pelo Dial 77.9, ou pelo aplicativo, ou pelo site. Estamos ao vivo também na TV aberta, no canal digital, no número 2.5, com imagem, no formato videocast. A gente falando então sobre o trabalho autoral do Pupilo. O disco foi gravado em Los Angeles, Pupilo. Sim. Como é que foi esse processo? E você tá. E o Mário Caldato junto, né? Nisso. Um baita, você também, né? De produtor para produtor. Como é que rolou esse encontro de produtores? Mário é um amigo querido, por conta dele e de algumas outras pessoas que eu me tornei produtor.
né, ouvindo os discos que ele produziu. Na época do Afro Cyberdelier, o Check Your Head dos Beast Boys foi uma referência, a gente ouviu a exaustão esse disco. E eu ganhei esse presente dele e da esposa dele, Samantha, que é outra amiga querida de longa data, que me propuseram gravar um disco. Tá fazendo o quê? Na época eu estava produzindo o disco de Manuel Cordeiro e Beto Barreto, que chama Estado de Espírito, um disco que eu faço parte também, instrumental, Caldato mixou. E numa dessas conversas ele perguntou: e aí, o que é que você está fazendo? E coisa sua, como é que tá? Ah, estou pensando em gravar um disco meu. Ele, pô, vem gravar aqui, vem aqui para casa. Então isso foi uma oportunidade. Eu tenho falado que não foi uma necessidade artística Sim. ir gravar em Los Angeles, mas foi uma oportunidade maravilhosa, onde eu cheguei só com a mochila e pude ter tempo de pensar na minha trajetória. Eu não cheguei com um material na mochila, ideias antigas, não tinha nada disso. Eu resolvi puxar essas memórias, trazer para hoje e começar tudo do zero para ver como essas memórias se tornariam músicas hoje em dia. Eu não queria usar nada que tivesse represado ali no passado. Então foi muito legal. Tudo partiu das sessões rítmicas e Mário foi muito importante nisso. Ter um produtor do meu lado me ajudou muito a me dar tranquilidade e me apoiar nesse sentido de fazer dessa forma, né? Não é um disco de jam session. Sim. Ele tem todo um fio condutor ali e as pessoas que colaboraram entraram nessa viagem comigo. E é um elenco fortíssimo, né? Eu queria que você falasse um pouco do elenco. Vai Rodrigo Amarante, né? Amaro Freitas, Carminho, Acel, Gaslamp Killer. Queria até que você falasse sobre essa galera, né? O Cut Chemist também. O Gaslamp Killer, um DJ, produtor também, que mexe com hip hop, com música de uma maneira geral, mas ligada à cultura do DJ. Cut Chemist também, fez parte de uma banda importantíssima de hip hop, Jurassic 5. Então é como se fosse o meu lado Mangue Beat. Tá. Né? E Mário e Samantha são pessoas que recebem todo dia, o tempo inteiro, pessoas, não só da música, mas as pessoas da música vão ali e quando você entra ali, você sente que é um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade e chegam lá para visitar. Foi assim que eu encontrei Carminho, por exemplo. Ela chegou para visitar a galera com o filhinho dela, com o marido, João. E começamos a conversar e ela estava ouvindo uma das sessões rítmicas, lembrou de Naná. Então são essas conexões que vão amarrando o disco ao longo do processo. Sim, o Adrian Young também, né? Adrian Young, um irmão querido com quem a gente fez o Novela, o último álbum de Céu. Gravamos no estúdio dele, nos tornamos grandes amigos. É um apaixonado pela música brasileira, um apaixonado por São Paulo. Vem aqui várias vezes por ano para encontrar as pessoas e faz um trabalho bonito com artistas brasileiros como Carlos da Fé, Antônio Carlos e Jocafe, João Donato. É um cara, é um grande aliado da música brasileira. Que bacana. E esse processo todo lá em Los Angeles durou quantos dias? Assim, você ficou lá um tempo? Uma semana. Uma semana? Uau, e rolaram todos esses encontros. Completamente focado, imerso nisso, não saí para canto nenhum, saía para tomar um café com o Mário, mas fiquei realmente focado nisso porque ao longo do processo, como eu estava falando, essas conexões foram amarrando, né? Me fizeram crer que essa ideia de puxar essas memórias desde antes de me tornar músico fazia sentido na hora que eu tinha esses encontros, né? As conversas, quando eu mostrei a sessão que eu tinha gravada com Naná Vasconcelos do início dos anos 2000, então mostrei para o Gaslamp Killer, ele ficou maluco com aquilo ali, emocionado. Então foi um processo assim onde as pessoas foram entendendo aquilo ali e de certa forma a gente podia aprofundar um pouco mais a conversa sobre a música do Nordeste do Brasil, né? Porque as pessoas lá fora amam a música brasileira, mas normalmente é a música feita no Sudeste, é a bossa nova, sei lá, o funk, né,
que Tim Maia trouxe no início dos anos 70, mas a música do Nordeste ainda é pouco visitada. Então, até isso foi legal, assim, né? De poder mostrar alguns discos, como da banda de Pífanos de Caruaru, a própria Nação Zumbi, Chico Sá Nação Zumbi. Isso mostrou para eles que o Brasil é um país grande, não só no território geográfico, assim, mas na música, né? Sim. Você comentou que o Naná te inspirou muito a fazer esse disco instrumental e você faz uma homenagem, né, a ele também. Sim. No disco é o Sopro de Naná. Pois é. Aí tem a participação do Adrian Young. Me conta sobre como é que aconteceu essa homenagem. Tem o Adrian, tem o Gaslamp Killer, e eu tava com o Naná na minha cabeça. Eu levei um HD com algumas poucas ideias que eu fiz antes de ir, só para não sair zerado, mas eu acabei não usando nada. A única coisa que eu usei foi parte dessa sessão que eu tenho com o Naná, e chamamos o Gaslamp Killer. Eu comentei com o Mário, pô, sou fã dele, será que tem como a gente chamar? Ele frequenta a casa de Mário, e quando a gente mostrou essa sessão, ele ficou realmente emocionado. Adrian teve lá 2 vezes ou 3 na casa, como um amigo mesmo. Claro, ó, tô aqui disposto a te ajudar, o que é que você precisa? E quero que você toque comigo. Sim. Então essa chegada chegou para mim com um açaí. Um açaí. Trouxe um açaí para você, pô, que legal, então vamos tocar. Então foi tudo meio assim, né? Sim. A gente ia construindo as sessões rítmicas e cada um ia chegando, e dentro dessas construções e dessas camadas a gente ia conversando sobre as minhas intenções, e aí cada um deu a sua contribuição. Sim, maravilha. Então é isso. Eu quero que você fale um pouco também o Naná pernambucano, né? Como músico, antes da gente tocar o Sopro de Naná. O que você quis dizer com esse sopro, né? Que atravessa a faixa inteira, o Sopro de Naná. E o que ele representa também para você? Assim? Pois é, tem muitos significados para mim. Esse sopro de vida, né? Dele ter passado com tanta força. E Naná é inspirador demais, porque ele deslocou vários instrumentos do lugar de origem, como o birimbau. Tirar o birimbau da capoeira não é simples. Hoje em dia a gente tem a internet, tem muitas ferramentas, e isso se dilui um pouco. Mas naquela época não era algo simples. Naná e tantos outros percussionistas, né? Mas ele deslocar os instrumentos e colocar isso na música do mundo tem uma importância enorme. Sim. Eu tenho uma música do Naná que está na minha cabeça, que ele faz a percussão na água. Na água. Eu esqueci o nome, mas é uma loucura aquilo. E ele tinha um show maravilhoso, que era o Let's Go to the Jungle. Então a relação dele era uma relação com o Brasil, de uma maneira geral. Inclusive o Brasil miscigenado, essa relação com a floresta. Eu tive a oportunidade de presenciar ele sendo ovacionado em Paris, com uma plateia assim lotada. Todo mundo é muito emocionado com a apresentação dele. Então é um cara inspirador e que desbravou, né? Ele comentava que ele tinha tudo para continuar sendo um músico importante, acompanhando os principais músicos do mundo, mas ele optou pelo desafio de se apresentar sozinho e colocar a percussão em outro patamar. Sim, eu estou pensando aqui no Naná e no Chico Sainz, que foram tão cedo, né? Tão pois é, potentes, esse sopro de vida, né? Sopro de vida, né? Pois é. Então vamos ouvir Sopro de Naná. Pupilo hoje aqui comigo, falando sobre esse lançamento, o primeiro álbum autoral que leva o nome dele. Vamos ouvir Sopro de Naná.
Ouvimos o Sopro de Naná com o Pupilo, do álbum Pupilo. Hoje ele está aqui comigo, ao vivo, presente. Você também pode assistir a gente no canal aberto, no número 2.5. O Pupilo está aqui falando sobre o seu trabalho autoral, Pupilo, que acabou de ser lançado, trabalho instrumental. Agora eu estava aqui nos bastidores lembrando com o Pupilo que este ano o Afro-Ciberdelia completa 30 anos, né? Sim, 30 anos. O Tropics faz 10 anos. Isso. E aí eu fiquei sabendo aqui também, que eu não sabia, que você toca com a Cel. Vocês são casados já faz bom tempo. Já fez 10 anos esse casamento também? Tem mais de 10 anos. E você toca com ela desde o primeiro álbum. Desde o primeiro álbum. Eu achei que vocês tinham se conhecido depois só. Não, quando ela resolveu fazer a versão de Concrete Jungle, ela comentou com o Beto Vilares, produtor do disco, produtor incrível, que só gravaria essa música se fosse com a Cozinha da Nação Zumbi. E aí fez o convite pra gente, fomos lá, eu, Lúcio e Dengue, gravamos essa versão e depois ela me convidou para gravar mais algumas. Gravei quase metade do disco. Sim. Quais foram os mais recentes produzidos por você? Eu estava fazendo aqui também nos bastidores, eu lembrei do Novo Mundo, né, do Arnaldo, ano passado. Você está produzindo o Feat, que esse também, acho que esse também vai mais um dar talento o que falar. Que Recife está dando pra gente, um cantor incrível, ator também. O disco de Lia de Itamaracá com Daúde, sim, que ano também passado. é mais recente. O disco em homenagem a Moraes Moreira, que tem uma importância enorme para mim, para Davi Moraes, filho dele, A meu Orquestra irmão. Frevo do Mundo. A Orquestra Frevo do Que Mundo. é um projeto maravilhoso. Eu sou louca por esse projeto, Pupilo. Toco sempre, principalmente no verão. Para mim, assim, a primeira coisa que eu falo, será que eles lançou mais um volume? Eu vou atrás legal. E já pego as músicas. Pois é, tem vários trabalhos aí. A Laíde você produziu. Dona Laíde, ela não gosta que chame de Dona Laíde. A Laíde Costa, também um dos trabalhos mais importantes da minha vida, porque a gente reuniu um time maravilhoso, não só de músicos, mas de compositores. Então eu, junto com Marcos Preto e Emicida, reunimos uma turma e esse disco foi feito na forma de um grande mutirão para ela. Todos os compositores mandaram músicas belíssimas e a gente pôde realizar. Às vezes você faz um trabalho que tem uma estrutura grande e nem sempre você trabalha com tanta tranquilidade. E às vezes um disco que você não tem essa estrutura, você consegue realizar com mais arte mesmo, sabe? De juntar as pessoas e as pessoas se conectam com essa proposta e foi um processo lindo assim com ela. Estamos fazendo uma trilogia, esse ano a gente finaliza o 3º disco dessa trilogia. Espero que recomece depois da Você entrega. e o Marcos Preto, vocês fazem tem uma boa liga aí, né? Sim, sim. Nos trabalhos. O Feat também vocês estão trabalhando uma parceria em conjunto. com o Marcos Preto.
tem trabalhos com Gal Costa, com Nando Reis. A gente tem uma maneira de pensar a música, de ouvir a música, principalmente quando a gente se junta à música brasileira, e que abre debates que são muito enriquecedores, né? Então é uma parceria que eu tenho muito apreço. O primeiro álbum que você produziu, você se lembra? Caramba, começou com algumas demos de bandas de Recife, mas eu acho que eu assino pela primeira vez o álbum Baião de Viramundo, uma homenagem, um tributo a Luiz Gonzaga. Foi meu ponto de partida, assim. Caramba. Foi esse, né? Também foi um processo maravilhoso em parceria com o YB, um selo importantíssimo aqui do final dos anos 90 até hoje. Artistas da nova cena passam por eles, é um lugar também, é um porto seguro assim para muitos artistas. E, bom, você produziu muita gente, né? Pupilo, acho que não sei se você sabe em números, mas em nomes muito importantes da música e nomes diferentes também. Então, a Gal, Erasmo, Nando Reis, Otto, Céu, e artistas de universos diferentes. Como é que você entra nesse universo sonoro de cada um sem impor o seu universo, né? Olha, eu sinceramente eu acho que tem a ver com o lugar de onde eu venho. Recife, Pernambuco é um estado que tem uma pluralidade enorme, é uma fonte inesgotável de cultura. Então eu sinto que a gente naturalmente é um povo eclético, aberto a todos os estilos. O conceito principal do Mangue Beat é esse, né? Você ser o que você é. O mangue é justamente isso, é uma biodiversidade das mais ricas. Então eu sinto que é algo natural. Eu gosto de ouvir. Eu fui uma criança que eu acordava, a música que estivesse tocando no rádio eu prestava atenção. Nunca fui daquela criança de tirar para colocar só o que eu queria ouvir. Sim, sim. E eu fui crescendo assim, andar pelo centro de Recife ouvindo todo tipo de música. Então com o tempo você vai entendendo também o lugar. E aí quando eu fui me tornando músico e produtor, isso foi se aprimorando, né? Um pouco da sensibilidade de entender o lugar de cada coisa. E, no meu caso, como produtor, eu tenho essa necessidade de que o disco finalizado tenha a cara do artista e não a minha. A assinatura do artista. Sim. Agora eu fico aqui também refletindo sobre a Cel, que é sua mulher também, né? E vocês fizeram coisas muito bonitas juntos. Então, o Tropics foi ganhou 2 prêmios, né? 2 Grammys latinos. Aí depois veio o Apcar, que também acho que rendeu mais um, né? Para vocês, na categoria álbum pop contemporâneo. Aí veio o Novela, né? Que também teve destaque aí no APCA, um álbum lindíssimo. Foi indicado também ao Prêmio Brasileiro, né, de 2025, o Prêmio da Música Brasileira. Como é que funciona essa coisa de produção musical com a esposa? É um privilégio porque a gente sempre foi amigo, né? A gente tem uma relação de amizade e admiração muito grande desde o início, desde o primeiro disco, quando a gente se conheceu. Nos tornamos grandes amigos. Mas existe esse privilégio de dividir uma vida e todo um pensamento em relação à música. A gente se identifica muito em relação a isso, né? Essa abertura que a gente tem por ouvir todo tipo de música. Então, para mim, estar no mesmo ambiente que ela e perceber quando ela é fisgada pelo bichinho da composição e ela começa a andar para cima e para baixo com um caderninho, com a caneta, é um grande privilégio. Então, eu posso acessar esse processo dela, que normalmente quando você vai trabalhar com outro artista, né, você até cria uma relação íntima, mas não a esse ponto, né, de acordar e ver a pessoa acordar às 3 da manhã e ir para a sala para escrever ou registrar alguma ideia. Sim. Então é um privilégio participar desse processo embrionário também da arte dela. Tem algumas mensagens que chegaram aqui no 11 97373 7229. Eu vou ler depois, tá? Vou dar uma geral depois. Vamos ouvir, então, para aproveitar que você está falando da Cel, vamos ouvir o Fealhar, com ela e com o Lauren Oden, né? Sim. E como é que você fez essa brincadeira com essas vozes que já marcaram aí o dueto lindo, né, no Into My Novela? Sim. Eu queria, dentro dessas minhas memórias, acessar e prestar homenagem às etnias indígenas de Pernambuco. Os chucurus, os funiôs, os
pancararus e tantas outras etnias que tem no interior de Pernambuco. E fealhar quer dizer o amor e o respeito pela terra. Eu fui atrás disso, eu precisava de uma palavra que sintetizasse o amor e o respeito diante de tudo que a gente vem vivendo também em relação a esse problema climático e tudo. Os povos indígenas são as pessoas, as criaturas que mais têm essa relação e que respeitam a natureza. E me chegou essa palavra belíssima, e a sonoridade é toda em cima dessa homenagem que eu presto a eles. Então vamos ouvir. Fealhar, Pupilo, hoje aqui comigo, com a Cel e o Lauren Oden nas vozes também. Pupilo, com Fealhar, participação aí das vozes, né, em camadas sonoras da Cel e do Lauren Oden, do álbum Pupilo, que ele acaba de lançar. Pupilo, com esses 4 Grammys latinos, né, você avalia que isso mudou sua posição no mercado? Não sei te dizer, porque a minha relação com o meu trabalho é muito focada na realização e não está tão direcionada. Está direcionada ao mercado, mas a minha relação não é direta com o mercado, é com o artístico. Como a gente estava conversando em off, assim, eu sou muito ligado aos processos. Então, entender o que o artista tá buscando, o que o artista está sentindo, isso para mim vai além de qualquer caminho relacionado ao mercado. Então, antes de tudo, para mim, o processo artístico é o que
que faz as coisas acontecerem e os resultados chegarem também, sabe? Eu nunca começo um trabalho pensando no resultado final ou em tentar... Porque, no final das contas, qualquer reconhecimento é maravilhoso, né? Em Sim. qualquer esfera, assim, você recebeu o reconhecimento, seja do público ou da crítica, Ou é seja, da você já maior não entra já valia. de cara assim, com essa visão comercial. Não, vamos fazer, vai ser indicado ao Grammy, vai... nanana. Não, só se houver um direcionamento para Sim. isso, assim. Claro, tô sempre aberto e minha maneira de trabalhar é sempre aberta. Eu não tenho um padrão de trabalho, assim, né? Eu trabalho dessa forma. Sim. Eu quis me tornar um produtor para poder ter um trânsito livre, assim, em relação à música, né? Eu não queria me tornar um produtor de um estilo apenas. Tá. Então, para isso acontecer, eu preciso estar aberto mesmo e sempre me atualizando, claro, e também propondo, né, essas sonoridades, esses caminhos. Você, assim, analisando, você esteve presente, eu acho que em dois momentos distintos da música, mas com uma importância histórica grande, né? A explosão do Mangue Beat, eu penso, nos anos 90, e eu acho que dessa fase de reinvenção, a gente pode chamar assim, entre aspas, assim, mas reinvenção da música popular brasileira lá nos anos 2000, 2010, né? Olhando de fora, o que que você acha que esses momentos têm em comum? O que que se separa do outro? Você acha que cada geração começa do zero? Como é que você avalia isso? Olha, eu que sempre fui fã da música brasileira e admirar, por exemplo, a chegada de Jorge Ben, né, eh, na música, João Gilberto com aquele violão que nunca havia sido tocado em lugar nenhum do universo, né? Então a gente historicamente perceber Tim Maia chegar com o funk dos Estados Unidos do período que ele passou lá e misturar com a música nordestina, colocar zabumba, triângulo, naquela levada maravilhosa de Paulinho Braga, tocando funk. Então, e ao mesmo tempo são encontros, né? Não são coisas que são pensadas. Vamos fazer algo novo. O artista sente isso, né? É um processo interno e é um processo também no caso da Tropicália e do Mangue Beat, um processo coletivo onde aquelas pessoas vão descobrindo na prática também como realizar e o novo para mim sempre aparece dessa forma, de uma maneira despretensiosa, onde as pessoas estão ali só em busca de darem vazão à sua criatividade, né? O lugar de onde a gente vem também exerce uma influência muito forte. Então a música brasileira é muito rica nesse aspecto. A gente sempre vai ter esses momentos, essas viradas de décadas, onde cada região vai poder apresentar algo novo. Então, eu sou muito entusiasmado com essas possibilidades, né? De ter feito parte ali com aquela movimentação de Recife, mas também de presenciar isso ao longo desses anos, vivendo a música, de ver tantos artistas incríveis surgirem na música brasileira, né? Ana Frango Elétrico, Tim Bernardes, Criolo, MC, tanta gente assim incrível, sabe? Que tem dado contribuições para que no futuro a gente pesquise a música brasileira e essas pessoas estejam inseridas nesses momentos também de reinvenção, sabe? Sim. E agora você é frequentemente chamado de um dos produtores mais importantes e influentes da música brasileira contemporânea. Essa definição te agrada? Como é que você te pesa? Como é que te parece isso? Não pesa, eu fico lisonjeado, mas é como eu falei, eu estou sempre focado na música, essa escolha. Eu nunca trabalhei com nada e esse meu encontro com a música me deu esse, vamos dizer assim, esse direito de me posicionar da forma mais honesta possível. Então eu tenho meus heróis e esses heróis sempre trataram e vivenciaram a música de uma forma livre e eu tento ser assim também. Qual que é o maior desafio do artista na sua avaliação hoje na música brasileira, Pupilo? Defender a sua arte, defender a sua obra. A gente vive a internet, as pessoas estão, infelizmente, pulando os processos. Então eu tenho percebido que alguns artistas muito novos
já sentem a necessidade de colocar suas músicas nas plataformas de streaming e pouco tempo depois aquilo já não os representa mais. Então isso é a falta desse processo. Eu sou de uma geração que a gente fazia fitas demos, depois CDs demos, e a gente juntava aquela grana com os amigos e saía na cidade distribuindo. A partir dali a gente marcava um show, tocava para quase ninguém, e esse público ia se formando. Então eu acho que hoje em dia é uma armadilha enorme, assim. Então, para mim, o grande desafio do artista é defender a obra dele e olhar para trás e se sentir representado pela própria obra, né? Isso é fundamental. Fala-se muito, Pupilo, sobre a transformação do mercado pós-pandemia, né? Você acha que mudou demais, ficou mais difícil para os artistas? Ou não? Eu acho que a vida como um todo, para todo mundo, né? Em todos os sentidos. E claro que a arte é um veículo também para a gente colocar para fora essas... Né? É um privilégio do artista ter a arte como uma aliada nessa maneira maluca que a gente teve de lidar com a pandemia e tal. Então a gente sabe que foi um período muito difícil para todos nós, mas eu acho que tem muito a ver com o mercado de uma maneira geral, as tendências, essa pressão que o mercado vai impondo aos artistas. Claro, a gente tem que tomar cuidado para não colocar tudo no mesmo balaio. Eu escuto muito hoje em dia, é o pop, é o pop, é o pop. Mas tem outras, né, vertentes na música onde tem público para tudo. Percebo uma geração que está chegando adepta do vinil, descobrindo o vinil, e não só o vinil como garimpo. Esses novos artistas também se interessam por fazerem tiragens em vinil. Então, acho que é uma roda que está girando e que precisa lidar com isso, e que aos poucos vão surgindo outras maneiras assim de lidar com as situações do mundo atual. Sim. Faz parte, né? Mas eu sou otimista. Bom, a gente vai finalizar já. Eu vou pedir para você escolher qual que você quer que a gente toque. Tem opções. Tem o Tropical Exótica e o Amaro Freitas, junto com, né, o Fervendo Chão, com o Amaro. Então vamos de Amaro, porque a gente abriu o programa com Tropical Exótica. Sim. Amaro é um conterrâneo maravilhoso, um músico sensacional que tem espalhado essa maneira única dele tocar o piano, e fazendo turnês enormes pelo mundo, ganhando o mundo com a sua música. É um cara que eu tenho uma admiração imensa. Próximos aprontos do Pupilo? Vai rolar show do Pupilo, né? Do álbum? Com certeza. Eu quero muito colocar esse disco no palco, mas é um processo ainda que eu preciso decupar assim, com calma e entender como é que eu vou poder colocar todas essas colaborações que eu tive, né, num palco, numa formação única para isso. Recebi mensagem aqui, vou dar uma geral rápida. Luiz, bom dia, parabéns, músicas lindas, excelente conversa. Outra aqui, obrigado por ser a melhor rádio do mundo. Que legal. Curtindo demais essa conversa. Obrigada, Fabi, obrigada, Pupilo. Aí, o Fábio, admiro esse cara desde a Nação Zumbi, acompanho sempre, é um gênio. Um monte de gente. Aí tem gente fazendo pergunta aí sobre Chico Sainz, enfim, é isso. Pupilo, obrigada, querido. A gente se vê na próxima. Que bom, fico feliz, tá? Obrigado pelo espaço. Fervendo o Chão, então, para a gente finalizar essa conversa boa com o Pupilo sobre esse lançamento. O Pupilo já disponível nas plataformas para você escutar. Um beijo, até. Valeu a galera toda que ajudou, o Celção, o Cleison, Marina, o Roberto lá no estúdio. E o Galeria tá de volta amanhã, às 10. Beijo.